Glória a Deus. Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Rogério Naban e hoje eu quero compartilhar mais uma palavra poderosíssima com você que está me ouvindo aí. Eu quero te pedir também que você possa compartilhar essa palavra que vai falar no seu coração aí, caso você goste, né, e seja edificado com essa mensagem. Você compartilhe com todos os seus contatos nas suas mídias sociais e que Deus te abençoe. Vamos lá, a palavra. Eu vou falar sobre a glória de Deus nesse dia e como dar um destino, estar direcionando a glória de Deus para que você não se perca, né, no meio da glória ou quando receber alguma glória. O primeiro texto que eu vou ler vai ser Romanos capítulo 4, versículo 20, falando a respeito de Abraão, que ele não duvidou da promessa. Romanos 4, 20. Não duvidou da promessa de Deus por desconfiança, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Se por um lado Abraão, ele deu glória a Deus, por outro lado eu quero ver agora qual foi a reação do rei Herodes ao receber glória do povo. Está no livro de Atos, capítulo 12, versículo 21 em diante. Atos 12, 20. Vou colocar no 20 até 23. Herodes estava irado com os de Tiro e Sidom, mas este vindo de comum acordo ter com ele e persuadindo Blasto, que era o camareiro do rei, pediram paz, porque as suas terras dependiam do país do rei para obter alimentos. Certo dia, vestido Herodes as vestes reais e assentando no trono, fez-lhe uma prédica, fez pronúncia. E o povo exclamava: é voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu, porque ele não deu glória a Deus e foi comido de bichos e expirou. Olha só que interessante. Se por um lado Abraão deu glória a Deus em fé e nas promessas, por outro lado nós vemos que o rei Herodes, ele reteve a glória para si mesmo. Então eu vou mostrar agora 7 características diferenciadas da postura, das atitudes tanto de Abraão como do rei Herodes. A primeira, se referindo a Abraão, é que ele direcionou a glória de Deus. Ele não ficou nele aquela glória, ele direcionou, porque ele mesmo deu glória a Deus, mesmo em meio às suas limitações. Já por outro lado, o rei Herodes, ele se achou à altura da glória de Deus. Ele se achou à altura da glória que ele recebeu. E ele deveria ter feito aquela glória, né? Não parar nele, não aceitar aquela glória dele, aquela glória que o povo o achou como um Deus, como voz de Deus, né? Nós lemos ali em Atos 12, 20, 21, 22, 23. Segundo, Abraão, ele liberou. Agora, segundo Herodes, por outro lado, ele reteve para si a glória. Abraão liberou como a glória de Deus? Dando glória a Deus. Primeiro ele direcionou, depois ele liberou. E Herodes, primeiro ele se achou à altura e depois ele reteve para si a glória que o povo o deu. Terceiro, Abraão teve uma análise correta, ele fez uma análise correta. Herodes, por outro lado, ele fez uma análise distorcida da situação. Ele se achou à altura, ele reteve para si, né? Ele manteve aquela crença errada de si mesmo, crença errada, do que o povo falava e do próprio Deus, porque senão ele teria dado glória a Deus. Por outro lado, Abraão, ele fez uma análise correta, porque ele não recebeu aquela glória, mas ele deu glória a Deus e continuou crendo nas promessas de Deus em fé. Quinta atitude de Abraão e de Herodes. A quarta atitude de Abraão, ele foi humilde, porque ele não se inflou. Olha só, é uma frase minha. A glória de Deus, essa frase é minha. A glória de Deus vem para te transformar e encher para um propósito maior que é de Deus, e não para te inflar.
A glória de Deus vem para te transformar na imagem e semelhança de Deus e te encher para aquilo que Deus tem para você. Todas as habilidades, todos os dons e talentos que Deus coloca dentro de você, quando você manifestar isso aqui na terra, pessoas vão, nossa, que bênção, né? Aí você pega e foca e devolve essa glória, seja de joelhos, seja em lágrimas ou não. Devolva essa glória, não permita as motivações e intenções do seu coração reter essa glória em você, parar em você, né? Como Herodes. Olha aqui, a quarta característica destruidora na vida de Herodes. Se por um lado Abraão foi humilde, por outro lado Herodes foi orgulhoso, porque ele manifestou falsa humildade, ele reteve, ele se achou à altura, ele fez uma análise distorcida da situação. Sexta característica na vida de Abraão, primeiramente, ele estava cheio da promessa de Deus, ele estava cheio de fé. Nós vimos ali em Atos, Romanos 4, 20, né, que Abraão estava na promessa, ele estava na promessa. Vou ler aqui, 4:20. Não duvidou da promessa de Deus por desconfiança, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Ele ficou firme, foi fortalecido na fé, ele não duvidou, ele não teve dúvida com relação ao que Deus lhe prometera. Então ele estava cheio da promessa de Deus, cheio de fé. Por outro lado, nós vemos aqui qual era a situação do coração do rei Herodes, né? Atos 12:20. Herodes estava irado com os de Tiro e Sidom, né? Cheio de ira. Algumas traduções falam, estavam cheios de ira. Enquanto Abraão estava cheio da promessa, cheio da fé, Herodes estava cheio da ira. Por isso ele agiu com essas distorções no seu caráter, na sua realidade, né? Retendo a glória para si, que fosse se inflando como se fosse um Deus minúsculo, entre aspas. E sétima característica na vida de Abraão, primeiramente, é que ele deixou um legado de fé. Ele é chamado na Bíblia de pai na fé. Aleluia, Jesus. Por outro lado, Herodes, ele foi ferido por um anjo da parte do Senhor e morreu. Olha só que interessante. Você não é o alvo a priori. Você não é o alvo a priori, mas se você sair da frente, a glória de Deus está indo na direção de Jesus. A glória de Deus está indo na direção de Deus. A glória de Deus está indo em direção de quem verdadeiramente é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Olha que magnífico. Então não adiantou Herodes reter, eles ter uma atitude omissa com relação à voz do povo. Por outro lado, Abraão, ele foi criterioso, ele foi correto. Ele não foi omisso, ele foi certeiro naquela glória que ele sabia que não era para ele, né? A glória de Deus não vem para ti, a glória de Deus não vem para te inflar, mas ela vem para te transformar e te encher, porque ela vai te conduzir. Ela te ministra para ela te encher, para te levar lá no cumprimento da promessa de Deus, onde Abraão foi pai de uma grande nação. Agora vamos fechar com chave de ouro aqui, abrindo em Romanos capítulo 11, versículo 36, diz assim: porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém, Jesus. Que você não retenha em nenhum momento na sua mente. Identifique a realidade da sua humanidade. Identifique a sua pequenez. Adore a Deus. Foque seus talentos, seus dons, suas habilidades, sua vida, o seu propósito e a sabedoria que Deus liberar sobre a sua vida para fazer o melhor aqui na terra, para glorificar e engrandecer o nome de Jesus. Verdadeiramente, não se esqueça em dar glória a Deus em todos os dias, em agradecimento ao que Ele tem feito, fez e fará. Ao que Ele tem feito, fez no passado e fará
lá na frente no teu futuro. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Não se esqueça, You are Royals. Você é realeza no reino de poder do Rei dos Seis. Amém, Jesus.